Boa noite a todas. Agradeço a presença de cada uma de vocês aqui. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui para o Ela, a doutora Marli Dias Ribeiro. Ela é mestre em educação, professora, formadora de professores e de gestores. Ela também é palestrante e escritora e hoje vai trazer o tema Como escutar o corpo, autocuidado e promoção do bem-estar. Mali, seja bem-vinda. Eu vou reproduzir aqui a sua apresentação e está contigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de partilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido na minha trajetória como mulher, como professora, como educadora, e também o que eu aprendi em relação a essa escuta do corpo, e aí um pouco de trajetória pessoal, um pouco de trajetória profissional. Mas eu gostaria de começar, nada mais interessante do que a gente começar já escutando o corpo. Então, eu já pensei que a gente possa começar fazendo esse primeiro exercício de escuta. A Tainá já me apresentou e eu queria só inserir aqui para vocês que esse trabalho de escutar o corpo, de pensar no autocuidado, e aí eu estou falando aqui a partir da educação, que é onde eu trabalho, é onde eu lido com esses processos de escuta e de fala, que é de lá também que eu vou partilhar e trazer um pouco desse aprendizado. Então, durante mais ou menos 8 meses, eu gosto muito de trabalhar com projetos e eu estou envolvida em um projeto de práticas integrativas, onde a gente faz a acolhida pedagógica do professor, do gestor e de todos os funcionários da instituição educacional, mas que a gente projeta e trabalha a percepção do autocuidado para, a partir daí, trabalhar as questões socioemocionais e trabalhar, sobretudo, a diversidade e a inclusão, que são temas tão sensíveis dentro das escolas. E dentro dessa proposta de pensar essa projeção do autocuidado, da inclusão, nós desenvolvemos esse trabalho de escutar o corpo. Mas como é que a gente faz em uma escola de 2.000 pessoas, como é a instituição que eu estou agora, de 2.000 pessoas, para as pessoas escutarem, se escutarem e se escutarem, né? E a gente ficou pensando. Então, nós fomos atrás de algumas formações. Aqui em Brasília existe um grupo, um núcleo de práticas integrativas, que atravessa a educação e a saúde mental, a saúde do corpo, da alma, e todo o cuidado voltado às práticas integrativas, e foi lá que a gente buscou essa inspiração. Para começar, nós vamos começar nos escutando. Então, o nosso primeiro exercício de escuta, e aí, Tainá, eu não sei se eu vou conseguir olhar os colegas, porque como você está projetando a minha tela, mudou um pouco, mas eu vou fazer aqui a atividade e eu gostaria que vocês, em alguma medida, repetissem comigo. Então, um pilar da escuta, da autoescuta, é a respiração. E aí a gente percebeu que quando a gente aprende a respirar, ou quando a gente, em alguma medida, observa a respiração, a gente se conecta com o corpo. Então, a gente aprende a enxergar essa mensagem de ato de cuidado. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício aqui juntas? Eu gostaria que vocês posicionassem as duas mãos, eu não sei se vocês estão me vendo, mas mão direita e mão esquerda, uma em cima da outra. Você vai colocar a mão no seu peito e você vai puxar uma respiração o mais profundo possível e soltar bem lentamente. E a gente vai fazer isso 3 vezes. E nesse movimento de 1, 2, 3, você vai tentar sentir o quão lento ou rápido o seu coração está batendo. Então, eu vou falar mais uma vez para vocês entenderem. Nós vamos pegar a mão direita, a mão esquerda, uma sobre a outra, aqui no centro, né? Entre os nossos peitos aqui, fazer esse apoio, e a gente vai respirar profundamente 3 vezes. E você, se você quiser fechar os olhos, não tem problema, mas você vai tentar sentir a batida do seu coração. Então, eu vou dar o sinal, a gente vai fazer a primeira. Vamos lá? Puxou.
Soltou. Mais uma vez, puxou. Soltou. Puxou. Soltou. Eu gostaria que vocês partilhassem aqui comigo, em uma palavra, 2 palavras, se vocês sentiram o coração bater. E me contem se vocês ouviram uma batida mais rápida, uma batida que para você está tudo bem, ou está acelerado, não está acelerado. Como é que foi isso? Então, essa conexão de sentir a nossa respiração, ela é escassa. E aí eu pergunto, você já fez isso hoje, ontem, há um mês atrás? Você já parou, tocou o seu peito, respirou fundo e sentiu o seu coração bater? Sim, não, me contem aí, meninas, no chat. Sim, não, eu estou curiosa para saber. E é sobre isso que a gente vai falar. Por que que esse ato é essencial? Esse ato do cuidado. Tainá, vamos para o outro. E aí a Tainá já me apresentou, mas aí tem uma tela de apresentação que eu acho que a gente pode passar. Isso. Mas o que que significa cuidar desse corpo, escutar esse corpo? Então, é mais do que sentir fome, sentir sede, sentir dor, porque isso atravessa e aparece. Atravessa e aparece. É rápido. A reação, essa reação do corpo no sentido de sentir dor, sede, fome, ela vai acontecer. Mas o que eu estou chamando a atenção desse significado da escuta do corpo está muito voltada às sensações. Então, sentir nem sempre está vinculado àquilo que está no mais profundo. Quem está com batimento tranquilo está se conectando bem, está se sentindo. Se você está mais acelerado, de repente você precisa voltar para essa conexão. Olha a diferença dessa sensação. Cada um vai ter uma sensação que pode ser física, que pode ser emocional e que também pode ser mental. Por que que isso vai fazer toda a diferença? Quando a gente está com uma sensação mais física, de repente essa sensação física, ela já ultrapassou aquilo que a gente consegue segurar enquanto emotivo, enquanto racional. E aí é muito óbvio nos ambientes que a gente compartilha experiência, sobretudo em escola, que é onde eu trabalho, que a sensação física ela extrapola aquilo que está guardado. Então, o grito, a voz alta, o choro, a falta de respeito com o outro, aquela dor de cabeça, aquela dor de estômago, aquela sensação física, às vezes está extrapolando aquilo que a gente guardou e não conseguiu escutar. Então, o significado de escutar o corpo está muito relacionado àquilo que a gente vai colocar para fora. Então, se a gente não escuta, não entende o que está acontecendo por dentro, a gente pode colocar para fora e às vezes a gente põe para fora de uma maneira indesejada. Uma outra coisa que acontece muito com esse significado da escuta do corpo são as nossas conexões emocionais. Então, alegria, tristeza, medo, raiva, quando a gente se escuta, a gente consegue identificar melhor todas essas emoções. E o quanto isso é importante, sobretudo nos relacionamentos interpessoais. Nós trabalhamos com pessoas, somos educadoras, convivemos em casa, no trabalho, e essa percepção de escuta, ela vai nos ajudar a responder ao outro de forma adequada e, sobretudo, a nos cuidar. Então, escutar o corpo significa sentir e entender o que está sentindo. E a gente ainda pode falar das sensações mentais. Então, como andam os nossos pensamentos, as nossas preocupações, o quanto isso influencia no nosso corpo? Nós já paramos para observar que uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma ansiedade, uma tristeza,
pode estar relacionada a essa falta de escuta? Vamos pensar hoje no mundo das telas. Nós vivemos horas e horas nas telas. E isso aqui ocupa um espaço que muitas vezes limita o nosso potencial de se autoconhecer e de escutar o nosso corpo. Então, agora, antes de passar a próxima tela, tem uma prática muito interessante que é automassagem das mãos. Então, as nossas mãos, elas têm um poder, assim, espetacular, né? Vou usar o termo da Sandra, ela gosta de falar espetacular. Então, as nossas mãos têm um poder espetacular. As nossas mãos, elas, mais que tudo, são as nossas ferramentas de trabalho. Então, na medicina chinesa, existe a automassagem e ela pode acontecer no rosto, no corpo, nas mãos, e aí a gente vai fazer uma pequena prática aqui, porque hoje, mais do que falar de escutar o corpo, eu acho que é legal a gente trocar um pouco do que pode ser feito. Então, existe uma automassagem que a gente faz nas mãos que tira da gente também um pouco aquela percepção de não se cuidar e voltar a atenção para uma parte do corpo tão especial que às vezes a gente não olha. Então, a primeira prática que a gente faz aqui nessa automassagem das mãos, e vocês vão fazer junto comigo, a gente chama de aquecimento. Então, a gente junta as mãos e faz esse movimento de fricção. E vocês vão repetindo aí, hein? A gente faz esse movimento de fricção. E no primeiro movimento, depois você vai sentir que vai dar aquela aquecida e a gente vai fazer uma massagem no centro da mão, fazendo um movimento circular. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem aqui a minha mão aí na tela, tá, Tainá? Isso. Então, quando a gente faz esse movimento circular no centro da mão, a gente está acionando, segundo a medicina chinesa, a sensibilização das nossas emoções. É como se a gente estivesse cuidando daquilo que há de mais profundo, aquilo que a gente às vezes nem consegue saber e sentir, né? A gente não sabe o que é, mas a gente está sentindo. Então, você faz em uma mão, depois você faz na outra, e olha que eu aprendi isso aqui, gente, ó, no Centro de Prática Integrativa aqui de Brasília, tá? Isso é autocuidado, isso também é escutar o corpo. A gente pode chegar no nosso dedo mínimo aqui, ó. E aí você faz um movimento de subida e descida. E aí você vai repetir esse movimento de subida e descida 2, 3 vezes. Se você tiver condições, você pode passar um óleo essencial, uma lavanda, um hortelã. Terminou, você pressiona a ponta desse dedo. Esse dedo é o dedo do equilíbrio. E todas as vezes que a gente faz a massagem nesse dedo, a gente está ativando o nosso equilíbrio mental, corporal e por aí vai. E aí você vai repetir isso nas duas mãos. Aqui é só um biscoitinho, tá, gente? Não dá para a gente fazer a prática toda, mas eu acho que vai ficando umas dicas. E aqui no slide eu deixei também os endereços de onde vocês podem aprofundar depois, viu, Tainá? Entrar no site, aprender. Vamos pro dedo anelar? Mesma situação, você faz o movimento de subida e descida e pressiona a ponta. Segundo essa mesma medicina, o anelar é responsável pelas nossas relações. Olha que interessante, nós colocamos os anéis aqui, né? É uma cultura milenar. Então, quando a gente massageia, se você por acaso estiver massageando e sentir que essas articulações estão doloridas, você pode se perguntar: eu estou ouvindo o que meu corpo está querendo me dizer sobre essas relações? Como elas estão? Né? E essa massagem ativa aí a melhoria dessa situação. O dedo médio, que é o maior, quando você começa a fazer essa massagem, você está ativando aqui aquele sentimento que a gente vai falar que é o sentimento da opressão, aquela raiva, então você está mexendo aqui para poder desativar essas conexões.
Tanto é que quando a gente está muito bravo, a gente faz um gesto com esse dedo aqui, né? Pelo menos fazia antigamente. Não sei como é que anda por agora. Mas a medicina chinesa acredita que a gente pode trabalhar essas emoções que estão guardadas, de raiva, de angústia, massageando esse dedo. Lá na massagem do indicador, é o nosso dedo da decisão. Então, quando a gente faz essa massagem no indicador, a gente está apontando para a resolução, para a escolha, né, para essas limitações de onde vou, para onde vou. E aqui, para finalizar, o ideal é que a gente faça pelo menos 10 movimentos em cada um desses dedos, use óleos essenciais, creme da sua preferência, o polegar e, sobretudo, essa parte, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui, entre o polegar e o indicador, esse meio, tem um ponto aqui, segundo a tradição chinesa, que é o nosso centro de dor. Então, se você massagear, você vai encontrar um pontinho aí. Não sei se vocês vão perceber, mas eu acho que vocês conseguem. Mesmo a gente não estando pertinho, esse pontinho é considerado o centro da dor. Então, como é que andam as nossas dores? Então, a gente pode fazer uma massagem leve, ativar para relaxar, pode dissipar um pouco da dor de cabeça. Fez isso nas duas mãos, volta no exercício de respiração, se reconecta e faz na outra mão. A gente pode fazer, sentir, escutar esse corpo a partir das nossas mãos. Olha que bacana, né? Então veja que a gente pode fazer isso sozinho, acompanhado, com outras pessoas, estimular essa prática no nosso ambiente de trabalho, com os nossos estudantes e por aí vai. Uma prática simples, fácil e que eu acho que a gente traz uma conexão maravilhosa, Tainá. E aí a gente pode ir passando. Acho que esse significado da escuta do corpo é a gente se tocar. E a gente vai para o próximo. Mas por que eu preciso escutar o corpo? Vocês perceberam aqui que quando eu comecei a falar para vocês a partir das mãos e da respiração, quando a gente começa a escutar esse corpo, a gente primeiro previne doenças, porque a gente começa a se entender e a se ver. A gente vai reconhecer vários problemas, sejam ele muscular, de fadiga, outros estágios que muitas vezes a gente vai deixando passar com a rotina, com a correria. A gente ajuda muito a reduzir o estresse. Nós vivemos em um mundo acelerado, em um espaço acelerado, em um tempo acelerado. Então, essa escuta corporal vai ajudar a gente a lidar também com esse estresse. É importante parar para se olhar. E, sobretudo, quando a gente se toca, a gente melhora, traz uma sensação de bem-estar, ajuda no descanso, previne o mal-estar, e aí, sem contar em toda a energia que a gente pode captar para si e promover ao outro, né? Um fator muito interessante, quando a gente começou lá na escola a desenvolver esse trabalho de entender essa escuta do corpo, foi que aí as pessoas começaram até a se descobrir. Elas perceberam que quando ela parou para respirar, parou para tocar as mãos, parou para fazer uma automassagem de corpo, ela começou a sentir e a entender o que ela não tinha visto ainda. Às vezes uma tensão que ela ainda não tinha percebido, às vezes uma falta de autocuidado que ela ainda não tinha percebido. Então, é essa conexão consigo mesmo que vai trazendo para a gente essa consciência de como restabelecer ou aumentar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e trazer também essa necessidade de se cuidar, né? De se cuidar. Então a gente a gente prioriza tudo, mas às vezes a gente não se prioriza. A gente não se prioriza. E aí vamos mudar a tela, porque agora a gente não vai praticar todas essas sugestões que eu trago para vocês de escuta corporal, mas eu vou trazer aqui para vocês mais uma prática de automassagem que eu acho que dá para fazer aqui na tela juntas, que vai
também ajudar a gente a perceber a importância dessa atividade diária de autoconhecimento, de promoção de escuta pessoal. Então, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente já fez uma primeira com as mãos, a gente vai continuar usando as nossas mãos aqui agora, mas a gente vai fazer uma prática de automassagem com o nosso rosto agora. Então, se vocês estiverem com alguma coisa no cabelo, então que vocês tirem. Eu não sei se todo mundo tem condição de tirar o óculos, mas é legal fazer sem óculos. E aí você se posiciona na cadeira de forma confortável. E aí a gente vai começar fazendo esse movimento de novo de fricção, onde a gente faz o aquecimento das mãos. E a primeira parte que a gente vai fazer é sentir o calor da nossa mão nas nossas bochechas, mas a gente vai apoiar fazendo uma leve pressão, ó, uma leve pressão, sentindo o calor. E aí você às vezes pode sentir que esse movimento de mandíbula pode estar dolorido, né? Às vezes você está mordendo à noite e não está sentindo, mas quando você toca, se você tiver com alguma mordida à noite, você acaba sentindo que aqui está dolorido. Agora a gente vai ativar um pouquinho a região dos nossos lábios, aqui perto dos nossos lábios, em movimento de pinça. A gente pega, ó, e pinça, tá? Ó. Então, ó. Você tenta pinçar em volta da sua boca. Aqui a gente estimula a salivação, a gente relaxa toda essa musculatura. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai pensando, a nossa mente vai trabalhando o que a gente chama de frases de liberação, de libertação. Então, você pode estar mentalizando aí na sua tela mental, que dessa boca saia palavras de harmonia, que dessa boca saia palavras de paz, que dessa boca saia palavras de autocuidado. Voltou, faz mais uma fricção. A gente agora vai trabalhar a nossa razão e atenção. E está muito relacionada ao centro aqui, ó, entre as duas sobrancelhas. Então, a gente faz esse movimento de subida leve, ó. E aqui é muito interessante, porque quando a gente está cansado, né? Essa ruguinha aparece, né? Mas aqui, quando você vai massageando, você também vai fazendo a mesma tela mental, né? De expandir a mente, liberar. Então, você pode repetir esses movimentos 10, 15 vezes, até você sentir uma sensação agradável. Então, olha que legal, isso está muito relacionado à meditação, à mindful, ao próprio diário corporal, que é onde a gente vai anotando essas questões físicas. Vamos mais um exercício agora, assim, para a gente aprender mais um. A gente vai fazer agora o que a gente chama de descanso da cervical. Então, a gente aquece a mão e a gente apoia. Sabe aquela coisinha do bebê que tá assim, ó, cansado? Então, a gente faz esse apoio e respira. 3 vezes, faz o apoio e respira. Faz o apoio e respira. Tenta relaxar a cervical na mão, faz o apoio e respira. Faz o apoio e respira. E aqui, como eu falei, é só para vocês experimentarem como é bom a gente começar a escutar o nosso corpo, né? E aí, vocês estão conseguindo acompanhar, Tainá? A galera está acompanhando? Ah, que legal! Então, tudo isso, todas essas atividades, e aí a Tainá depois disponibiliza os links que eu deixei para vocês, podem ser registradas num diário corporal. Então, você vai fazendo a prática e vai anotando quais são as sensações, como foi, como eu me senti,
antiga história do diário, que a gente costumava registrar, ela ainda vale muito a pena, né? Que não seja, que seja mais que um diário corporal, pode ser o seu diário de vida, mas faz toda a diferença nesse movimento de escuta, de autocuidado. Então, aqui eu trouxe seis dicas, né? Seis sugestões. Temos a meditação, ela realmente tem sido usada para adultos, para crianças, em grandes empresas, em escolas. Ela tem uma comprovação científica muito interessante em relação àquilo que ela pode nos oferecer de ajuda. O diário corporal é uma prática também que vem sendo muito utilizada, sobretudo para as pessoas que são da área de saúde física, mental, pessoal da psicologia. A gente tem também como sugestão a questão da yoga, e para quem não gosta da yoga, a atividade física. Eu não preciso falar que a neurociência já vem trazendo vários e vários estudos sobre a importância da atividade física para a liberação de dopaminas, serotoninas, GABA e toda uma série de substâncias importantes para o nosso bem-estar. A alimentação, que digam bem, que digam mal das dietas ou não dietas, mas ela é um sinal importante de autocuidado. Então, tudo que entra no nosso corpo, seja a partir de alimentação ou não, inclusive aquilo que a gente engole, vai ter um impacto importante nas nossas emoções. A gente já sabe que o descanso adequado é fundamental, então nós estamos num mundo que nos exige um trabalho sem medida, né? Então, até que ponto o meu descanso está adequado? O meu descanso de verdade? Eu estou priorizando sono? Eu tenho boas noites de sono? Estou conseguindo repor as energias para lidar com as rotinas? Por fim, existem várias terapias corporais, e aí a gente sabe que é yoga, tai chi, massagem, reiki. Então, cada um vai adequando à medida daquilo que gosta, que faz bem. Aqui eu estava falando um pouco dessa automassagem, mas existem outras terapias que podem ser disponibilizadas. Investir nessa escuta, investir nesse cuidado, tem um valor inestimável. Então, instituições que fazem esse tipo de trabalho, sejam escolas ou grandes empresas públicas ou privadas, têm colhido resultados excepcionais em qualidade de vida para as pessoas, em produtividade, sobretudo nas questões socioemocionais. Vamos lá, Tainá. E aí, alguns dos benefícios, uma síntese daquilo que eu falei anteriormente. Cuidar de si traz qualidade de vida e a gente sabe disso, a gente acaba construindo relações mais saudáveis com as outras pessoas e conosco mesmo. Ajuda muito na resiliência. Então, aquele nosso limiar de dor, a gente consegue entender até que ponto a gente aguenta, ou até que ponto a gente não aguenta, a gente consegue buscar soluções até mais criativas para lidar com os nossos problemas e com as nossas dores. Então, eu tenho aprendido ao longo desses 7 meses sobre isso. Eu particularmente, eu vou dizer que eu sou um aprendiz, né? Eu fiz o curso esse ano, junto com os meninos aqui das práticas integrativas aqui em Brasília. Eu digo para vocês que hoje eu consigo me olhar e entender o quanto foi importante saber da existência dessas práticas, saber o quão eu estava perdendo em não aprender a respirar, contar até 3, puxar fundo, respirar, voltar, né? E eu fiquei também me perguntando, quantas vezes eu parei para fazer isso, para me cuidar? Quantas vezes eu me priorizei enquanto pessoa, na minha alimentação, no meu sono, na minha atividade física, no momento de meditação ou de oração, independente do que a gente acredita ou crê, quantas vezes eu me priorizei para isso? E aí eu achei interessante que aí eu até coloquei aqui exemplo para os outros. A hora que a gente começou a praticar e começou a levar isso para outras pessoas, as pessoas começaram a perceber o quanto faria bem para toda a comunidade. Então, a gente fez esse tipo de prática com os funcionários da limpeza da escola,
com os funcionários da cantina, com os estudantes, com os professores, com os gestores, e como a resposta foi interessante, né? O depoimento foi interessante. E eles viravam e falavam: nossa, depois de 20 anos trabalhando aqui, a gente nunca tinha participado de uma atividade tão bacana. A gente nunca tinha participado de um momento onde a gente parou, respirou, fez uma massagem aqui no ombro, no pescoço, sentiu os nossos pontos. Como isso faz diferença? Como eu estou? Teve uma das meninas que falou assim: meu Deus, como meu pescoço está dolorido e eu nem tinha percebido, como a minha mão está doendo aqui no meio, eu nunca tinha me tocado. Então, essa escuta, ela também pode ser partilhada, né? A gente só precisa promover esses espaços de ativação e de promover projetos, incentivar, na verdade, né? Vamos lá, Tainá? E aí eu trouxe aqui um pouquinho para você, só o que a gente pensou e o que a gente fez lá na escola. Eu não trouxe nenhuma imagem da prática que a gente realizou lá, até por questões autorais, né? Tem pessoas nas fotos e aqui a gente está fazendo uma coisa mais que pode ir para a rede, então a gente precisaria desse cuidado. Mas aqui eu trouxe um pouco de como a gente organizou isso. Então, a gente incorporou a escuta dentro da escola a partir dessa prática integrativa, e nós chamamos lá de Projeto Bem Viver. Então, a gente, pensando nesse autocuidado, a gente fez uma escuta das pessoas na escola para entender quão harmonioso estava o espaço. E aí nós começamos a levar, depois de uma formação, nós estávamos, eu, uma psicóloga e uma colega enfermeira, nesse trabalho, e aí a gente começou primeiro com a meditação e a automassagem. Então a gente abria todos os nossos encontros com exercícios de respiração, a automassagem das mãos, do rosto e dos braços, e aí tem toda uma sequência de automassagem. E a partir disso, depois da automassagem, a gente começava a desenvolver falas sobre cultura da paz, inclusão e diversidade. Então, como promover a cultura da paz a partir da automassagem? A partir do momento que você entrega a sua mão para o outro massagear, olha só, você está se conectando com essa pessoa, você está promovendo a inclusão, você está acolhendo essa pessoa. A partir do momento que você faz uma roda e pede para as pessoas respirarem juntas, você está promovendo a empatia, porque você está sentindo a respiração do outro. Então, foi mais ou menos nesse ritmo que nós fizemos o trabalho. Então, a metodologia foi a partir de uma pedagogia alfa, onde o primeiro momento era esse momento de ser e sentir, o segundo momento era o momento da presença, era uma presença acolhedora de levar conhecimento, então a gente desenvolvia o tema, seja ele inclusão, cultura da paz, ou outro tema de necessidade do grupo. E a última etapa da metodologia a gente chama de partida, é como essa atividade fez ou faz com que o outro se enxergue como pessoa e enxergue o outro também como pessoa. E aí as pessoas faziam depoimentos, a gente fazia murais, a gente fazia cafés da manhã, toda uma série de oficinas e conexões onde a gente tentava trabalhar esse movimento. Eu acho que o mais forte, eu digo que foi a cultura da paz e a diversidade, sabe? Nós estamos num mundo assim muito pesado, muito tenso, muita guerra. Então a gente precisa plantar essas sementes de cultura da paz, inclusão e diversidade. Vamos para o próximo, Tainá. Então, esse autoconhecimento e esse autocuidado foi o caminho que a gente encontrou dentro de uma jornada institucional para desenvolver o amor próprio, a nossa consciência de gente, de ser humano, tentar ser melhor, né? Falar o quão bom ou quão melhor eu posso ser, resgatar um pouco do equilíbrio. Eu acho que nada, eu acho que não existe, eu adoro a palavra equilíbrio, eu acho que ela é uma palavra que ela é meio que indefinida, sabe? Quando a gente encontra o equilíbrio,
seja em casa, no trabalho, nas relações, no projeto, eu acho que a gente consegue realmente promover relações saudáveis. E, por fim, esse crescimento enquanto Marli, enquanto Sandra, enquanto Tainá, ele é possível a partir do autoconhecimento e do autocuidado. Quando a gente se conhece, quando a gente se resolve, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. A tomada de decisão, a resposta permite que a gente dê uma resposta como gente melhor, né? E essa escuta do corpo, ela vai ser fundamental para isso. Ou a gente escuta o nosso corpo, ou a gente não vai conseguir realmente crescer enquanto gente. E aí, algumas dicas, eu estou deixando 2 sites aí para vocês visitarem. São aqui de Brasília, esse pessoal é aqui das práticas integrativas em Brasília, e eu acho que a gente pode fazer meditação, e aí não existe regra, existem muitas teorias sobre meditação, mas, por exemplo, eu como cristã, eu posso meditar rezando, eu posso fazer uma prática de oração, eu como uma pessoa que acredita em filosofias mais naturalistas, eu posso apreciar a natureza. Então, não existe uma receita, eu acho que essa escuta é sua, né? Se escute, como é que você vai meditar melhor, né? Uma outra coisa que é sugerido e que eu acho que faz muito sentido é esse diário, ele vai fazer muita diferença. Escreva, a escrita é curativa, gente. E a gente sabe disso. Coloque, não consegue falar, escreve. E depois que você escreve, é como se você estivesse digerindo tudo aquilo, e quando você volta para ler, o processo já é diferente. Tem uma coisa muito interessante que um dos enfermeiros falou aqui, que a gente precisa prestar atenção nessa coisa da alimentação intuitiva. Quando a gente sente o cheiro, o gosto de algum alimento, o nosso cérebro vai entender se aquilo está fazendo bem ou mal, ou se é gula, sabe? Às vezes a gente come só por ansiedade, por gula. Então, como é que a gente cuida disso, né? É se escutando, se ouvindo. A gente para um pouco, sente o corpo. Estou mesmo com tanta fome. Que fome é essa? Né? Isso é alimentação intuitiva. Até a escolha daquilo que a gente vai comer. Estou comendo só doce, só chocolate, só gordura. Como é que é isso? Faz parte também desse se escutar. E, por fim, eu gostaria de dizer para vocês que, mais que partilhar e ensinar, porque que a gente não ensina, eu acho que eu aprendi muito nesses últimos 10 meses, trabalhando com essa escuta, não é a minha especialidade, para dizer a verdade, eu estudo mais a questão da gestão, da partilha, da gestão, mas quando eu comecei a entender o quanto isso ia me impactar, eu comecei a me apaixonar. E aí a gente fez aqui um outro trabalho chamado Cuidando de Quem Educa, onde a gente percebeu que um dos maiores problemas que a gente está tendo hoje enquanto educadoras, e a gente está falando de um Instituto de Educadoras do Brasil, são mais questões de autopercepção, autocuidado, questões emocionais do que das próprias condições objetivas e laborais em si. Então, nós estamos adoecendo porque não estamos nos observando, nos sentindo, nos cuidando e nos ouvindo. Para encerrar, eu gostaria de dizer que nossos ouvidos possam escutar aquilo que a nossa razão não permite. E que o nosso coração possa nos conduzir a seguir a nossa intuição. A gente já teve uma fala de intuição aqui. E que o nosso corpo transborde apenas aquilo que nos permite evoluir. Então, cuidando do nosso corpo, eu tenho certeza que a gente vai sim evoluir como gente, como sociedade, como educadora e como escola. Eu queria mostrar mais telas,
mas eu acho que aqui a gente deixa esse gostinho de quero mais, né, Tainá, Sandra e todo mundo que está por aí. Depois, quem tiver curiosidade, a gente pode mandar o projeto. Eu escrevi o projeto com uma colega aqui do trabalho, porque assim, eu acho que a gente projeta para o outro, a gente não projeta para a gente. Se a gente consegue impactar uma pessoa com um projeto desse, eu acho que a gente já ganhou assim uma, uma sementinha do bem aí pelo mundo. Quero agradecer a oportunidade e para repetir que o nosso corpo transborde apenas aquilo que nos permita evoluir. Obrigada pela oportunidade, Tainá. Eu acho que eu fui objetiva, breve. Eu acho que o recado que a gente tinha combinado e que eu pensei em passar é esse mesmo, da nossa permissão de escuta do nosso corpo. Eu gostaria que as colegas que participaram com a gente me falassem um pouco aí, se deu pelo menos para sentir um pouquinho, petiscar um pouquinho aí dessa